Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 30 de março, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. E quem nos encontra a primeira vez aqui no YouTube, seja bem-vindo a esse canal. Ative as notificações, tá certo? Joinha, like, comentário é muito importante para o YouTube. Gente, nosso canal tem crescido, acho que somos mais de 740 mil pessoas inscritas aqui. Como é que isso acontece? A gente tem grupo de WhatsApp, Telegram, tá na descrição do vídeo. Você pode estar aí dentro, né? Desses grupos, tá certo? Você pode pegar o link da homilia, mandar para os seus contatos, para os seus parentes, amigos, né? Mas uma coisa que também faz esse canal de evangelização crescer é quando você aperta esse bendito do joinha. Padre, eu tento, eu não consigo. É que você precisa ter uma conta no YouTube, ela é gratuita e você precisa ter um e-mail Gmail. Então cria uma conta, cria um e-mail Gmail, cria uma conta no YouTube para você poder dar o like, tá bom? E também o comentário. Padre, eu não consigo comentar porque você não está como conta, não está logado. Mas esse comentário, esse like, faz o robozinho do YouTube entender, opa, esse vídeo as pessoas estão querendo ver. E ele nos mostra para mais pessoas. É por isso que muita gente acabou nos encontrando sem querer. Esse sem querer é graças a quem deu like e joinha. Quando você faz isso, você está evangelizando junto conosco. Vamos ao evangelho de hoje, João capítulo 8, versículos de 51 a 59, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos judeus, em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão conheceu a Deus, Moisés conheceu a Deus, Yahvé, eu sou aquele que sou, eu sou o ser, eu sou. Jesus, ele é o eu sou, ele é Deus, um com Deus. Veja, meus irmãos, ser cristão não é fácil, não. Ser cristão é crer e professar que um homem há 2000 anos atrás, chamado Jesus de Nazaré, andou lá, tal. Então, ele é Deus, aquele homem, braço, perna, cabelo, palavra, né? Quase foi apedrejado, mataram ele na cruz, né? Então, ele é Deus. Isso é ser cristão, é professar a divindade de Jesus. Ele é Deus no meio de nós, né? E aí nós vemos que esse Deus veio para nos dar a vida, comunicar vida. E é aí então que começa o evangelho. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Em Jesus, a morte agora é uma passagem, é uma Páscoa, né? Tá aí chegando a Páscoa, né? A Semana Santa tá vindo aí. Nós vamos celebrar a Páscoa, a passagem para a vida eterna, a passagem do Mar Vermelho, que é o simbolismo do diabo, do pecado e da morte. Aí a gente vai para o outro lado, a Terra Prometida, que é a imagem do céu. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte, não vai ser condenado, vai ter a vida eterna. Mas para isso, meus queridos, é preciso guardar a palavra, né? E essa liberdade, essa vida, ela é uma busca intelectual, ela também passa por alguma ascese, sacrifícios, mortificações, uma vida moral correta. Nós estamos no tempo da Quaresma, então a gente tem procurado conhecer mais a palavra de Deus, não é assim? Sobretudo você que escuta todos os dias, e um pouquinho mais sobretudo, você conjunto que com escutar a palavra faz comigo lá o diário espiritual, milhares e milhares de pessoas que estão dedicando um tempo diário nessa Quaresma, e não só, porque quem é membro do site, você fica agora por um ano lá com a gente. O diário espiritual é de janeiro a janeiro. Esse guardar, conhecer a palavra. Então tem um lado intelectual,
Mas aí estamos na quaresma, eu não estou comendo isso, não estou bebendo aquilo, só até a Páscoa eu estou sem café, sem doce, sem açúcar, sem carne vermelha. Sim, a busca por Deus passa por alguma ascese, a gente precisa mortificar alguns prazerzinhos nossos para deixar o espírito mais desperto. Mas essa experiência de ser livre, essa experiência de uma plenitude de vida, ela é sobretudo uma experiência espiritual, e por espiritual não quer dizer que não passe pelo intelectual nem pela ascese. Espiritual no sentido de que abarca tudo, né? Engloba tudo, mas é maior que essas coisas todas. E isso se torna possível pelo Espírito Santo, é graça de Deus. Mas a graça de Deus acontece sobretudo quando Deus nos vê buscando, né? Querendo as coisas. Mas olha que lindo, guardar a palavra. Guardar a palavra para jamais ver a morte. Guardar a palavra para não ver na morte de quem a gente ama, de quem a gente conhece, um desespero. Gente, às vezes nós vamos percebendo que os nossos católicos, que os nossos cristãos, vários talvez, eles são tanto quanto pagãos, mundanos. Porque quando morre alguém, falta um senso de sobrenatural na vida. Quantas pessoas, às vezes, são religiosas, mas elas não têm um senso de sobrenatural com as coisas. Elas são muito carnais, elas são muito aqui e agora. Por isso sofrem como todo mundo sofre, por isso se desesperam como todos se desesperam, por isso se perdem nos pecados que todo mundo se perde e por isso idolatram dinheiro como todo mundo idolatra dinheiro. E quando às vezes a morte nos toca na pessoa do outro, né? Um amigo, um conhecido, mas sobretudo quem a gente ama muito, parece que a sobrenaturalidade das coisas não existe. Quantas pessoas têm religião, mas não têm a palavra de Deus? A palavra de Deus que não permeou a compreensão que eu tenho da vida, não ungiu a compreensão que eu tenho da vida. E inclusive de que essa vida é passageira e que existe algo chamado morte. Por que morre? A gente precisa enxergar os fatos da nossa vida, inclusive a morte, a partir da fé, com a fé e para a fé. É sobrenatural. A morte daquela pessoa agora é a Páscoa dela. Deus queira que tenha morrido amigo de Deus, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de sobrenatural em nós, gente. Senão, a gente sofre igual o pagão, que nem na igreja vem. Ambiciona as mesmas coisas, se desespera e se perde nos mesmos pontos, né? E aí então, Jesus vai dizer, eu conheço o Pai, eu guardo a sua palavra. Eu conheço, eu guardo a sua voz, a sua palavra, né? E aí eles estão dizendo, como assim você é maior que Abraão? E Jesus então vai dizer uma autodeclaração, uma autoafirmação aqui, que por graça de Deus, sua fé e minha fé acolhe sem problema, não é? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, eu já era, sempre serei, né? Jesus é o alfa e o ômega, ele é eterno, ele é desde sempre para sempre, é Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ninguém é maior do que Jesus. Ele é Senhor do tempo, ele é Senhor da eternidade, e nele nós encontramos a liberdade, a vida eterna, e a morte passa a ser a nossa Páscoa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.